dominar a física e desvendar os seus segredos. Depois de resolvermos este problema, vamos estar, quase certeza, muito bem preparados para fazer a nossa prova de avaliação. FTO é do subscreva e não se esqueça de carregar no sino. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma espira do material condutor, esta espira retangular, com esta largura L, e parte da espira acima desta linha A linha está numa zona que tem um campo magnético que aponta para dentro do ecrã. É o que significam estas cruzinhas aqui. O campo magnético é uniforme. E estamos a segurar na espira e quando alargamos, a espira cai. Queremos saber o que é que vai acontecer à espira. Vamos resolver este problema considerando que esta espira não faz qualquer resistência ao ar, ou podemos desprezar essa resistência do ar, e que é suficientemente longa. Há sempre uma parte da espira que está numa zona em que tem campo magnético. Aqui nesta região da espira há um campo magnético que está a atravessar uma determinada área definida por esta espira e por esta linha aqui a tracejar. Portanto, há aqui um fluxo de campo magnético. Quando eu largo a espira começa a cair e a área por onde está a passar o campo magnético começa a diminuir. Isto é, o fluxo do campo magnético começa a diminuir. Se o fluxo do campo magnético está a variar, a lei de Faraday indica-nos que nesta espira vai aparecer uma corrente. Segundo a lei de Lenz, essa corrente vai ter um sentido que vai criar um campo magnético que vai contrariar a variação desse fluxo magnético que se observa à medida que a espira está a cair. A partir do momento em que surge a tal corrente na espira, como essa corrente está sujeita a um determinado campo magnético, vai-se verificar que a espira vai sofrer uma força devido ao campo magnético. A espira está a cair na vertical, portanto está a cair porque há uma força da gravidade que a está a puxar, portanto está a acelerá-la para baixo. Na espira, devido ao facto de aparecer aqui corrente, vai surgir uma força magnética que aponta para cima, cujo módulo vai aumentando à medida que a espira vai adquirindo cada vez mais velocidade. E chega a uma altura em que essa força magnética que aponta para cima vai ter exatamente o mesmo módulo da força gravítica que aponta para baixo. Nessa altura, a força resultante aplicada à espira vai ser nula, a espira deixa de ter qualquer tipo de aceleração e a espira vai manter a velocidade que tinha nesse instante. Portanto, vai atingir uma velocidade terminal. O objetivo final deste problema é chegar ao valor dessa velocidade terminal, calcular o modo dessa velocidade terminal. Vou agora explicar passo a passo todo o procedimento que acabei de resumir. Comecemos então pelo fluxo do campo magnético nesta região. O fluxo do campo magnético B, através desta zona onde há campo magnético, para simplificar, vamos considerar a área da espira e delimitada aqui por esta linha a tracejado, é definida por um vetor que também aponta para dentro da folha de papel e que é dado deste vetor, é o vetor que define esta superfície onde está a passar o campo magnético e o módulo vai ser obviamente dado por L vezes esta altura. E vamos definir esta altura, vou definir aqui um referencial em que aqui vou ter a direção X e aqui vou ter a direção Y e portanto esta posição, aqui é o 0, aqui é a posição Y. O módulo desta área, o módulo deste vetor, que ao fim e ao cabo é esta área aqui, vai ser L vezes Y. O fluxo do campo magnético da espira é pura e simplesmente dado por, como estes dois vetores têm exatamente a mesma direção e o mesmo sentido, o ângulo que fazem um com o outro é de 0 graus, portanto o fluxo há de ser o módulo de B vezes o módulo de A, portanto fica LY. Quando eu largo a espira, este Y vai variar. Portanto, vai haver uma variação de fluxo. E a variação de fluxo é dada pela taxa de variação do fluxo, que é a derivada do fluxo em ordem ao tempo. Que é só derivar isto. O B mantém-se constante, a intensidade deste campo magnético mantém-se constante, o L também se mantém constante, o que varia, ao fim e ao cabo, é o Y. E, portanto, nós temos aqui B, L, DY, DT.
Mas este dy dt é a taxa de variação da posição desta parte de cima da espira, que ao fim e ao cabo é a velocidade ou a componente da velocidade desta parte da espira na direção vertical. Portanto, isto ao fim e ao cabo é Vy. Esta variação do fluxo magnético, ou a taxa de variação do fluxo magnético, ou a derivada do fluxo magnético em ordem ao tempo, é dada por PLVy. Segundo a lei de Faraday, a variação de fluxo vai ser igual à força eletromotriz induzida, isto é, eu sei que BLVy é igual à força eletromotriz induzida. E o que é esta força de eletromotriz induzida? Esta espira tem uma resistência, portanto esta espira pode ser representada como um circuito elétrico, desta forma, em que aqui há uma corrente a circular. Ainda não vimos qual é que é o sentido da corrente, mas já lá vamos. Há aqui uma corrente a circular. A força eletromotriz corresponde, ao fim e ao cabo, à diferença de potencial que eu vou obter aqui assim. Isto será a força de eletromotriz induzida. Portanto, se eu quiser saber o valor desta corrente, através da lei de Ohm, se eu souber que isto tem uma resistência, por exemplo, de R, que este fio tem uma resistência de R, através da lei de Ohm, eu sei imediatamente que a corrente há de ser esta quantidade a dividir por R. Logo, esta corrente, o valor desta corrente, há de ser BLVy. Qual é que é na espira o sentido da corrente que vai aparecer? Agora entra a lei de Lenz. A lei de Lenz diz o seguinte, que a corrente que vai aparecer vai ter um sentido tal que vai criar um campo magnético que contraria a variação do fluxo magnético que deu origem a essa corrente. Ora, o produto interno destes dois vetores está a diminuir, porque este vetor está a diminuir com a passagem do tempo, isto é, este vetor que aponta para dentro do ecrã está a diminuir em intensidade. Logo, o campo magnético que vai ter que ser gerado para compensar essa diminuição vai ter que ter este sentido. Logo, para que uma corrente a percorrer esta espira cria um campo magnético neste sentido, a circulação da corrente só pode ser uma, tem que ser assim. Vê-se facilmente que é verdade se usarem aquele truque da regra da mão direita que eu vos mencionei neste vídeo aqui. A partir do momento em que aparece uma corrente nesta espira, toda a parte da espira que está dentro da zona onde tem campo magnético, todos esses segmentos de espira vão sofrer uma força magnética. E facilmente se verifica que, como a corrente circula assim e o campo magnético aponta para dentro do ecrã, a força magnética que este segmento aqui vai sofrer por ter esta corrente a passar assim, através da regra da mão direita, vê-se rapidamente que a força vai ser qualquer coisa deste género. Deste lado, a corrente vai assim e, novamente, como o campo magnético aponta para dentro e a corrente está a subir, a força que esta secção de fio vai sofrer vai ser para este lado. Recordando a força magnética, como estes dois segmentos têm exatamente o mesmo comprimento e estão sujeitas exatamente a um campo magnético com o mesmo módulo, estas duas forças vão ter exatamente a mesma intensidade. Logo, a espira, no ponto de vista horizontal, não vai sofrer qualquer tipo de aceleração, porque estas duas forças vão se anular mutuamente. No entanto, nesta secção aqui de cima, de comprimento L, a corrente passa da esquerda para a direita, o campo aponta para dentro da folha de papel, logo a força que esta secção de espira aqui em cima, horizontal, vai sofrer, há de ser uma força e, portanto, a força magnética vai apontar aqui para cima. Se eu considerar o centro de massa da espira, a espira, como está sujeita à força da gravidade, vai sofrer uma força que é dada por isto, que é a força da gravidade, e vai sofrer uma outra força, estas duas anulam-se, portanto só nos vamos preocupar com esta, que é esta força magnética. Esta força magnética, como é dada por... em que I é a corrente que passa numa direção, se eu considerar que ao fim e ao cabo é um vetor que tem esta direção e o sentido da corrente, e este B é este campo magnético, o módulo deste vetor, desta força magnética, há de ser aquele I, que ao fim e ao cabo é este, vezes
L, porque é este comprimento, vezes a intensidade do campo magnético. Como podemos ver, este VY está a aumentar, o módulo deste FM está também a aumentar e, portanto, o que está a acontecer é que a força da gravidade é sempre igual, este vetor está sempre a variar porque esta corrente está sempre a aumentar. Quando este vetor atinge um comprimento igual a este, a resultante das forças, ou melhor, a soma das forças aplicadas à aspira vai ser nula e, portanto, a aspira deixa de ter aceleração, este VY deixa de variar e atinge um valor limite, que vou chamar velocidade terminal. E essa velocidade terminal verifica-se quando, como eu já disse, o comprimento deste vetor, portanto, este módulo, o ILB, é igual a FG, igual a mg, em que m é a massa da aspira. Que como eu agora já estou na fase em que isto tem exatamente o mesmo módulo deste, este VY é o VY terminal. Portanto, quando eu vou substituir o I aqui nesta igualdade, eu vou obter então BL VY e vou pôr terminal sobre R vezes L vezes B igual a mg. Como já não tenho aqui muito espaço, vou escrever aqui o resultado. Então temos que a velocidade y terminal é igual a... Um bom desafio é tentarem resolver todo este problema sozinhos. Bom estudo, bom trabalho.